O assunto hoje, mais ou menos como eu introduzi, quando nós formamos uma família, nós carregamos um histórico da nossa vida para dentro da nova família, da nova casa que nós estamos constituindo. E muitas vezes, alguma crise, algum desentendimento surge exatamente porque o histórico de um e do outro, não compreendido, causa um curto-circuito, um certo choque. Um parênteses. Qualquer expressão que eu fale que os irmãos não entendam, por gentileza, dê um sinal, né? Se eu falar uma palavra grosseira, vocês dão 2 sinais. Para! Pois, então hoje o assunto é assim. Muitas vezes um problema acontece porque nós não conhecemos o nosso histórico e não conhecemos o histórico da outra pessoa. Nós conhecemos o momento que nos conhecemos, nos apaixonamos e só nos interessamos por aquilo que é belo, jovial, não é? Sonhamos sonhos juntos e quando casamos, o dia seguinte, após a lua de mel, após tudo já realizado e concretizado, começam a surgir algumas crises, desentendimento. Eu não gosto da comida desse jeito, eu durmo desse lado. Detalhes pequenos que, se não forem compreendidos, poderão gerar uma crise. Nós vamos ver um casal nas Escrituras que aparentemente nem parece um casal. Essa pessoa que surge é uma pessoa muito estranha e esquisita, mas que nós vamos ver como ela conseguiu superar as dificuldades do passado para compreender o presente e viver um futuro. Todos que casam, todos que têm a sua família, têm que pensar no futuro da família, viver o presente, compreendendo o passado, ok? Então vamos lá. Acho que é só ir na frente aqui, né? Não é aqui? Ok. Pulei 2. Vamos começar aqui. Não são poucas as famílias que choram, que lamentam oportunidades perdidas. Passa 1 ano, 2 anos, passa uma época, sempre vem um lamento ou um jogando na cara do outro. Se naquela época você tivesse aceitado o emprego, se você tivesse terminado aquele curso, são oportunidades que vamos deixando para trás e que lá na frente sentimos falta. E as oportunidades passam e não voltam mais. Lá em São Paulo eu torço para um time que é conhecido como esses times que jogam na defesa por uma bola. E quando essa bola vai no ataque, é a única oportunidade do jogo de 90 minutos. Se não fizer o gol, perdeu a chance, não vai mais para frente. Então, tem que ser bem ensaiado para que, quando essa oportunidade acontece, aproveitar para fazer o golo. Caso contrário, passou a oportunidade, ela não volta mais. Na vida é assim também. Oportunidades que aparecem, surgem, e se a gente deixa escapar, não voltam tão cedo. Aqui é um ponto importante. Famílias que têm oportunidades de uma vida com Deus vão adiar esta decisão, perder esta oportunidade, porque esta faz toda a diferença. Muitas oportunidades podem acontecer na vida. Surgem várias possibilidades. Porém, uma vida com Deus, se deixarmos passar ou adiar, ela não volta tão cedo. E aí podemos lamentar o leite derramado, não é assim? Isso é tudo introdução, hein? Mateus capítulo 6, no verso 21, diz: aonde está o teu coração? Não é? Onde está o teu coração? Qual a prioridade da sua vida? Aí vai estar o teu tesouro. Se o coração da pessoa bate por coisas físicas, materiais,
Ah, eu quero uma casa, eu quero um carro do último tipo, eu quero uma viagem tal. Não é? A sua vida vai ser subjetiva, etérea, vai passar, você talvez vai ter o carro, vai ter a viagem, essas coisas passam, envelhecem, se desatualizam e você vai querer mais depois, vai querer mais. E essa exigência, às vezes, vai criar uma tensão no casal. Puxa, mas eu queria uma viagem esse ano. Puxa, mas eu queria trocar de carro. Eu não aguento mais essa lata velha. Não é? E assim vai. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. O jovem rico. Bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem. Dá aos pobres, tal. Este jovem rico saiu triste com o encontro com Jesus. Porque o coração dele estava nas coisas materiais. E perdeu uma grande oportunidade de vida com Deus. Muitas vezes brigamos, perdemos energia, perdemos a paz, causamos rupturas, crises, não só dentro do casal, na família, até com sogro, sogra, avô, filhos, por causa de bens mesquinhos, materiais. Vale a pena lutar por isso? Esse jovem rico tinha muitas coisas. O Senhor falou, não, está tudo ao contrário na sua vida. Uma coisa te falta. E Judas era outro, mercenário, vendeu o Senhor por 30 moedas. Pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam em enriquecer, em mostrar para os outros quem eu sou, como é que estamos. Não é? Isso causa frustração, porque chega um momento que nós não conseguimos mais sustentar as aparências. Você pode vir sorrindo para a igreja, você pode aparecer num shopping, encontrar com algum irmão, irmã, sorrindo, todo festivo, com uma grife da moda. Puxa, eles estão tão bem de vida, que bom, Deus está abençoando. Calma. Uma hora ou outra, se isso de fato for uma aparência, esta bolha, ela estoura e a realidade aparece. E aí vem frustrações, e aí vem toda uma queixa. Vamos falar da grande família. Falamos de família. Na Bíblia nós temos Abraão, Isaac e Jacó. É um trio de ferro. Não é? É a base da religião judaica, está aqui. Abraão, Isaac e Jacó. O pai da fé. Jacó, então, o pai da nação. Mas vamos ver. O pai da fé, ele foi atender à exigência da esposa. E o que aconteceu? Precisou mandar o filho que ele teve com Agar embora para um deserto. O coração dele ficou partido, compreendendo que naquela época de Abraão, eles tinham 2 esposas, 3 esposas, por causa de uma exigência, de uma birra, de um ciúmes, de uma intriga, ele acabou cedendo e causando uma crise de relacionamentos. Esse é o pai da fé. Isaac, na velhice, ele foi um homem assim apático, sem sabor, sem energia. Foi enganado pela esposa, pelo filho mais novo, o outro filho mais velho queria matar o mais novo. Família calma essa, família bíblica, não é? Espero que não seja nenhum exemplo aqui das nossas, né? E Jacó, então? Os filhos foram capazes de vender o mais novo, José, porque queriam matar o garoto. E ainda chega em casa e faz o quê? Mente para o pai. E o que uma mentira não faz? Causa desespero, tristeza, angústia, tudo isso. Portanto, só com estes exemplos que nós temos aqui, percebemos o seguinte: vida em família não é fácil. Viver em relacionamento requer habilidade, paciência, entendimento. E isso começa quando nós compreendemos
as nossas origens, as nossas raízes. Aquilo que trazemos desde a infância, aquilo que trazemos desde a escola, desde sempre, vão se refletir dentro de casa. E isso vai acontecer. Uma ilustração para entendermos. Assim como um jardim bonito, regado, com flores perfumadas, coloridas, elas não surgem assim do nada. Você pode até pagar para um jardineiro vir instalar uma grama bonita, árvores frondosas, frutíferas. Mas se você não tiver a manutenção no jardim, ele não vai ficar bonito. O mato vai crescer, a praga vai corroer, o vento, a chuva vai despetalar, desmanchar toda aquela beleza. Assim é a família, como um jardim. Precisamos regar, precisamos podar algumas vezes, precisamos limpar, cuidar para ver se não tem nenhuma traça, se não tem nenhum bicho que vem corroer. O casamento é assim. A vida de família é assim. Precisamos estar em manutenção o tempo todo. Dá trabalho? Dá trabalho. Porém, é um trabalho gratificante quando você vê o retorno, quando você vê o que vem de frutos com isto. Esse é o nosso personagem principal. Do temor a Deus, traz um fio de esperança. Se a sua vida está um caos, se o seu relacionamento não é aquelas coisas, será que há esperança ainda? Será que há jeito de superar uma crise? Será que há jeito de ter um futuro melhor? Ou é bom desistir daqui e dizer, comigo não tem jeito, começou assim torto, vai torto e ponto final? Aqui está a história. Olha, aqui não ficou legal, mas aqui no vídeo ficou bonito, ficou um vermelho todo, né? A história de Raabe. Quem é Raabe? Vamos abrir em Josué capítulo 2. Eu sei que a maioria conhece a história, mas nós vamos olhar de uma ótica um pouco mais próxima para compreendê-la. Josué, logo depois de Deuteronômio, você chega em Josué. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome Raabe, e dormiram ali. Dormiram ali, sim. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens, os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Nem sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque podem o alcançar. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Foram aqueles homens, após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles lá no eirado, e disse aos homens, verso 9, hein? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de nós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste os 2 reis do amorreus, a Sion e Og, que estavam à lei do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença,
porque o Senhor vosso Deus é um Deus de cima dos céus e embaixo na terra. Até aqui. Olha a confissão dessa mulher. Olha a compreensão dessa mulher. Agora, o que chama a atenção, Jericó era uma cidade murada, conhecemos a história. O povo de Israel saiu do Egito, 40 anos no deserto, está entrando em Canaã, e uma cidade grande, murada, fortificada, Jericó. É a primeira cidade a ser vencida. A casa dessa dona era em cima do muro, mas não era um muro de parede, eram fortalezas, muros duplos, a casa dela em cima desse muro. Não era simples casa de alguém que não tinha onde construir, foi construir em cima do muro, né? Lá no Brasil se constrói debaixo da ponte. Aqui, estamos vendo que ela foi num lugar alto. Ela tinha um trabalho profissional, vamos colocar assim, entre aspas. Talvez seria uma boate, não é? Uma casa noturna, onde soldados e outras passavam por lá. Mas esta mulher chama atenção porque ela agiu com habilidade, com temor. E nós vamos compreender um pouco mais a atitude desta mulher. E até onde vamos chegar com isso, né? Muitas famílias, e aqui tem uma família, a família de Raabe. Nós já vamos ver que ela tem pai, mãe, filho, irmãs, irmãos, cuja história é tão vergonhosa e triste como desta senhora. Quantas famílias escondem mazelas, tristezas, dores, decepção? Esta pessoa soube expor na hora certa, para a pessoa certa, e nós vamos ver isso. Ela sim tem um passado doloroso, duvidoso. Muitos casais carregam fardos pesados. Famílias inteiras carregam fardos pesados de um passado recente, de um deslize, de um pecado, de um vício, maltratado, mal superado, e aquilo fica em ebulição dentro da casa. Qualquer momento, em qualquer crise, um joga na cara do outro. É por causa disso nós estamos assim. É por tua causa que nós estamos assim. E joga aquilo que estava no passado, traz no presente de novo. Para azedar a vida ou para machucar um ao outro com um histórico do passado mal resolvido, maltratado. E aquilo vem como se fosse um fantasma, nos assustando no resto da vida. O que precisamos entender é que nunca é tarde para recomeçar de novo. Sabe quando você está trabalhando no computador e dá uma travada, o negócio não funciona? Dá vontade de jogar ele na parede, né? Ou pela janela. Ora, o casamento muitas vezes é assim, às vezes trava, você fala, agora eu acabo com tudo de vez, eu acabo com a tua raça. A gente parte já assim, né? Já puxa a faca. Ora, um computador quando está travado, ninguém joga na parede, nem joga no meio da rua. Sim, alguns fazem uma doideira dessa. Tá velho mesmo, né? Agora, o que se precisa fazer é dar um reset, né? E recomeçar tudo de novo. O nosso relacionamento em casa, do casal, marido, esposa, os filhos, às vezes é bom fazer um reset. É bom parar, desligar tudo, esfriar a cabeça. Olha, amanhã a gente trata do assunto. Domingo nós vamos almoçar fora e vamos falar sobre isso, com a cabeça um pouco mais, né? Fresca, para compreender um ao outro. Porque no momento que a temperatura está alta, se fala coisas que não se deve, né? E faz coisas que não se pode. As equipes de futebol lá do Brasil tinham por costume, acabava o jogo, já estão saindo, jogador, principalmente quando perde, né? Já sai xingando o juiz, xingando o companheiro que não passou a bola. Primeiro repórter que chega com o microfone, ele desabafa. E fala coisas que não poderia falar. Impublicáveis. Alguns times proibiram jogadores de falar após a partida. Vai para o chuveiro, esfria a cabeça, depois você dá entrevista tranquilo.
Assim deveria ser o nosso comportamento também. Chegou de casa, a essa hora? Vai ter que ver comigo, vai ficar sem janta. Não, vai tomar banho, esfria a cabeça. Você também, vai lá, ouve uma música, depois sente e conversa como dois civilizados. Não parte já para vias de fato, porque nenhum dos dois vai ter razão, não é? Portanto, nunca é tarde para recomeçar. O que passou? Bom, já passou, já foi. Temos daqui para diante. Quem é Raabe? Vamos apresentar então a nossa ilustre convidada da tarde aqui. Todo mundo fala, essa Raabe aí não era flor que se cheira. Essa mulher aqui não era das mais, né, da alta sociedade. Essa moça, não sei não. Olha só, veja só. Uma estrangeira que foi acolhida na aliança com o povo de Israel. Começa daí. Nós vamos ver lá para frente, temos Mateus capítulo 1, verso 5, diz que ela era esposa de Salmão. Não Salmão, é Salmão. Esse mesmo nome aparece em 1 Crônicas 2 como Salma, ou Salá, que está em Lucas 3, 32. Salmão, Salma, Salá, sei lá. Está assim. Né? Então já temos o casal aqui. Não temos só uma donzela, uma senhora. Nós já temos aqui o marido. No livro de Ruth, depois de Juízes, aparece o livro de Ruth. Tem Josué, depois você vai lá para Juízes, pula, no final tem o livro de Ruth. E vai aparecer o nome de Salmão e de Raabe. Ruth capítulo 4, no verso 15. 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi a sua ama. A Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Agora, pulando para o 21, quando faz as gerações, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Olha que família ilustre. A gente está vendo uma família aqui já com os olhos, né, preconceituosos. Essa moça aí, torcendo o nariz, né? Essa sirigaita, a gente fala sirigaita lá, não sei como é que vocês falam aqui, né? Também sirigaita? Então é sirigaita mesmo, né? O negócio é feio. Né? Essa sirigaita aí, não sei não. Veja o que acontece. Como uma pessoa desta, com um histórico deste, consegue ser um expoente na nação de Israel? A avó, bisavó do rei Davi. Não é de qualquer um. Não está lá no meio do povo, aí entrou em Israel, se perdeu, não sabemos nem o nome da rua que ela foi, nem o telefone dela. Ela está no meio do povo. Não. Ela está em destaque. No Antigo Testamento, ela está em destaque na genealogia de Jesus. Qual a ascendência de Jesus? Chega a essa mulher. Dela veio sacerdotes, reis. Davi gerou os seus filhos, Salomão e outros, até chegar a Jesus. Se puxar toda a linha, vai dar em Raabe. Olha só. Deus faz coisas que nós não imaginamos. Ou não era do jeito que nós gostaríamos que fizesse. Mas o Senhor escreve certo por linhas tortas. Está aqui essa história dessa moça e do seu marido, que ela vai conhecer em Israel. Raabe, ela é exemplo de fé e de boas obras. Mas como? Vivia em cima do muro, não é? Bebendo com os homens, festejando o dia todo. Como é que história é essa? Hebreus 11, 31. Tiago, capítulo 2. Ela aparece junto com Abraão, o pai da fé, e Raabe. Imagina como um judeu não ia se ofender. Epa, vocês estão misturando. Está chegando... Não. A base dessa família ensina que nunca é tarde para construir, reconstruir e planejar. Quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que tudo está na mesma, não tem mais razão de ser,
Nós aprendemos com Raabe aqui que há jeito sim. Salmão supera o passado para viver um futuro. Muitos casais e famílias, quando eu falo famílias, é o filho, a filha, estão sempre voltados para trás, sempre olhando o passado, oportunidades que perderam. O filho porque não pôde fazer o curso, ou porque não pôde namorar com aquela moça, ou vice-versa, o marido e a esposa, estão sempre a lamentar um passado, que fracassaram. E o presente, como é que fica? E o futuro que está logo ali? O que se planeja para ele? Será que vamos carregando toda essa podridão? Será que vamos carregar todo esse cadáver do passado até o futuro? Carregar um cadáver vai cheirar mal, é podridão, vai afastar pessoas, você vai ficar sozinho, você vai ter companhia da morte. Família saudável é aquela que tem famílias saudáveis de volta, em volta. É assim que funciona. O casal não pode simplesmente viver isolado na sua casa, lá no pé da montanha, e pronto, viveram felizes para sempre. Não existe isso. O homem não é uma ilha para viver sozinho, só entre eu, ela e o meu filho. Parece a Lagoa Azul, né? Não funciona isso. Isso é só no cinema que funciona, não é? Nós precisamos de ter estas necessidades supridas. Amigos para a família precisa saber selecionar e convocar os amigos. Nós precisamos estar em boa companhia, em bom relacionamento. Precisamos estar bem fisicamente, socialmente. São todos esses detalhes que compõem uma qualidade de vida para que a família seja saudável. Se faltar um item ou outro, começa a gerar uma insatisfação. E para aí estourar o estupim de uma briga é um instante. Existem bases na vida, existem categorias que precisam ser supridas dentro da família. Nós precisamos ter um momento de lazer, nós precisamos ter um trabalho, nós precisamos ter até momento de ficar quietos. Eu preciso sair sozinho. Bom, eu vim aqui para Portugal sozinho, já é um descanso para mim e mais um descanso para minha família lá, né? Meu filho então vai, pai, volta, que quando o senhor volta de lá, o senhor volta outro, vai estar bom, né? E assim vai, dá um descanso para eles também, né? Porque às vezes cansa aquela rotina, fica um negócio um dependendo do outro, é bom ter esses momentos mais breve, não é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Filipenses 3, Paulo diz isso e nós podemos aplicar aqui para Salmão e para Raabe. Deixando as coisas que para trás ficam, eu preciso avançar. Eu preciso viver. Um casal ele não pode se privar de uma vida, não pode se limitar a ficar para trás ou parado no tempo, esquecendo de viver, de ser feliz, de se aventurar novamente. Está aqui um exemplo. Alguém que entrou para Israel, conheceu Salmão, que foi importante para trazê-la para a aliança de Israel, conhecer o povo de Israel e assim caminhar. Há momentos que a gente precisa parar e esquecer o que para trás fica. Faz um reset, deixa para trás, começa, marca daqui para frente e vamos começar a vida e vamos para frente. Vamos ver o presente, temos um futuro logo ali que precisamos embarcar neles. Olha a casa de Raabe. Vamos do verso 12 e entender um pouco mais o que está acontecendo com essa pessoa. Ela faz um acordo com esses dois espias. Espião, não é? Verso 12, Josué 2. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro disso, de que conservareis com vida a meu pai, minha mãe,
como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, e que te livrareis as vossas vidas da morte. Veja a estratégia dessa mulher, veja a sagacidade desta dona. Ela tem pai, irmãos, irmãs, preocupada com a sua família, não só com ela. O ruim no casamento é que nós estamos muito centralizados e preocupados com nós mesmos, não é? Então, ela precisa me servir, ela precisa me incentivar, ela precisa me fazer feliz, ela precisa me apoiar. Casamento não é assim, né? É uma via de duas mãos. Um vai, ou vem. Eu tenho que fazer ela feliz, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que me dispor, eu tenho. É o caso aqui. A preocupação dessa moça com relação à sua família. Tem pai, mãe, irmãos, não é? Se fosse uma mulher da vida, largada, de esquina em esquina, você não sabe a identidade da pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe de nada. Esta pessoa, embora tenha uma profissão estranha, não é? Mal falada, ela tinha o seu núcleo familiar. Que coisa esquisita e estranha. Sim, pagãos, ok. Verso 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa vida até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. E escondei-vos por lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois vocês podem ir pelo vosso caminho. Disseram aqueles homens: desobrigados seremos desse nosso juramento que nos fizer jurar. Obrigado. Eis que quando nós entrarmos na terra, esse é importante, atarás este cordão de fio escarlate à janela, por onde nos fizesses descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta desta casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. E assim vai, né? Quero chamar a atenção no capítulo 6, só para antecipar. Vocês conhecem a história, não precisamos repisar. Um detalhe. Capítulo 6, verso 23. Então entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. O que chama atenção nesse texto? Cumpriu-se a promessa. Ok, cumpriu-se a promessa. Foram salvos. Ela conseguiu o seu intento? Conseguiu. O pai, os irmãos, a parentela. O que é parentela? Devia ter sogra no meio, tio, vó, passarinho, cão, gato, aquário. Todo mundo foi embora. Tudo foi salvo. Mas o texto aqui não menciona as irmãs. Então, o que chama atenção, lá para trás diz, no verso 11, no verso 12, chama atenção, olha, e as nossas irmãs também. Depois somem, as irmãs não aparecem mais no texto. Provavelmente eram da mesma escola de Raabe. E talvez não quiseram crer, ou não quiseram aproveitar a mesma oportunidade da irmã mais velha. Quiçá, mas não aparece mais no texto. Ou seja, a salvação foi oferecida, nem todos participaram. Sempre fica alguém da família à beira. Ela fez de tudo pela família. Chamou a parentela toda. Como diz o texto, os irmãos vieram, mas as irmãs
não é registrado. Aí você imagina, pensa o que for. Essa história lembra muito o Êxodo, não é? Quando eles fizeram a verga das portas com sangue e tal. Quem estava lá, debaixo do sangue, foram salvos. E assim vai. Com o Senhor Jesus, a mesma coisa. Se crê no Senhor, está salvo, mas e se não crê? Como é que fica? Não é? É um bom ponto para pensarmos e refletirmos. A família traz equilíbrio. Vocês conhecem mais ou menos essa escala? A Ana conhece. A pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, era um psicólogo do meados do século XX. Ele fez essa estrutura querendo mostrar que o ser humano, ele precisa ser saciado nestas áreas, não é? Fisiologia, comida, bebida, sono, abrigo, casa, segurança, ter uma família, ter amigos. Social, ele precisa ter um relacionamento de amizade, ele precisa ter uma profissão, etc. Estima, um reconhecimento, um status. Ele é professor, ele é mecânico, ele é alguém na comunidade. Isso faz a pessoa se sentir útil. E, por fim, realizações pessoais. Um desenvolvimento pessoal, uma arte, algo que ele faz em benefício, em prol de alguém, da família, da casa. Estas áreas precisam ser saciadas, atendidas. Uma que fica de fora causa uma insatisfação, um desconforto, uma angústia. A família é a mesma coisa, existem áreas na família, mas mais do que isso, que precisam ser supridas. Por que nós não suprimos todas as áreas? Porque nós pensamos sempre em nós mesmos, o tempo todo. Pensando só em nós. Como eu vou me sair, como eu vou ser nessa e como vai... Sem pensar nos demais componentes da casa. Na esposa, até na sogra, no sogro, na mãe, do pai. Vimos aqui o exemplo de Raabe. Preocupação dela com a família toda. Não era só com ela. Ela podia, mentira dessa, né? Eu quero ir com vocês agora mesmo. E por lá fora e deixar a família. Não conhecemos detalhes da família, podíamos até inferir devagar, mas não é o caso. Mas mostra como deve ser a nossa atitude. Como devemos superar situações. É fazer uma análise. Como é que está todo esse meu ciclo de relacionamento? Será que eu estou cumprindo essas etapas na vida da família? Eu estou suprindo comida, roupa, suprindo necessidades básicas? Estou sendo suprido também? Não é? Você se sente seguro dentro de casa? Ou para voltar depois do trabalho para casa é uma penúria? Tem que ir para casa agora. Vê aquela cara de amargura da mulher, sempre reclamando. Aquele filho com o cabelo que não penteia. E assim vai. A pessoa não volta, né? Eu vou chegar tarde, já chego, durmo e já saio amanhã de cedo. Área social. Quando quer conhecer uma pessoa, quem é o seu amigo? Aonde ele vai? Com quem se reúne? Você já vai saber quem é a pessoa. Se ele não tem ninguém, problema, hein? Se não tem amigos, né? Se não tem com quem compartilhar, fica difícil. Ou seja, é uma pessoa que não agrega. Se não agrega com os colegas, com os amigos, muito menos dentro de casa. Autoestima, criatividade, tudo isso precisa ser estimulado dentro de casa. Caso contrário, o casamento começa a secar, né? A desidratar. Como falamos? Como se fosse um jardim. Precisa ser regado, varrido, limpado, tirar uma folha seca, podar. Se tem uma traça, alguma coisa que está incomodando, corroendo, precisa ser tirada, eliminada. Se não sabe como tratar daquela traça, daquela praga,
precisamos procurar um especialista que ajude. A gente faz de tudo para um carro, por exemplo. Se o carro está dando uma arranhada, né? Levamos no mecânico, porque estamos preocupados com o carro. Está fazendo um barulho estranho. Se temos uma outra coisa que nos incomoda, pode ser uma máquina, pode ser o computador, sempre queremos levar para o mecânico, levar até o cachorro. Tem cachorro que vai mais no veterinário do que a gente vai em médico, não é? Ah, e o cachorro não come há 2 dias. Ah, vamos levar ele no médico. Leva lá no veterinário. Ah, e o Totó, coitado. Você está preocupado mais com o carro, com o cachorro. E em casa, como é que você está tratando das necessidades de casa? Será que você está identificando áreas que estão se desidratando, que precisa ser regada, precisa ser tratada, podada? E o pior, existem algumas áreas no casamento, como se fosse um jardim, que está florindo, está bonito, está perfumado, e você nem nota, você nem dá valor. Tem mais é que fazer isso mesmo. Está aqui para isso. Eu plantei para embelezar. Tem gente que tem esse espírito de amargura, não é assim que funciona. Tem gente que só o bafo mata a planta, né? Imagina um relacionamento dentro de casa. Na sequência, nós vamos ver como Raabe superou e qual o segredo para superar um passado triste, melancólico, de pecado, de penúria. Como ela consegue esquecer o passado, compreendendo o passado, viver o presente e sendo no futuro, planejando o futuro, sendo mãe do rei, de sacerdote. Como ela conseguiu isso? Vamos seguir. A família precisa ter esse projeto de vida. É o que nós estamos querendo apresentar. A hora de recomeçar, de dar o reset e deixar as coisas que para trás ficam e seguir adiante, avançando para o futuro. A reconstrução é a única opção. Muitos casais optam por separação. Ah, não está dando certo. Na primeira crise, lá em São Paulo, na igreja, um rapaz com 2 anos de casamento, na primeira crise já se separaram. Jovem, 30 anos, nem isso. Que história é essa? O que está acontecendo? Por que não a reconstrução? Por que não a reconciliação? E deixar as coisas lá do passado e seguir adiante. Ninguém quer o trabalho desta opção, da reconciliação, da reconstrução. Na fantasia, na ilusão de que uma próxima aventura vai ser melhor. Aí eu vou ser feliz. O que eu errei, já tinha que errar, já foi. Agora no próximo eu vou acertar. Será que vai acertar? Eu não sou de estatística, americano gosta disso, de estatísticas. Mas diz as estatísticas que o segundo casamento, ele é tão falho quanto o primeiro. Ou seja, sai de um casamento levando todas as mazelas, os defeitos, para o outro casamento. Por isso que o segundo também é fadado ao fracasso. Como muito crente acha que, eu não estou crescendo nessa igreja, vou mudar de igreja, o problema não é a igreja, é ele mesmo. Não é? A gente até fica feliz com algum irmãozinho quando vai embora, né? Ufa, nos livramos desse, né? Que o Senhor vai-te em paz, né? Muito bem. O Salmo 84, no verso 5 a 7, podemos destacar esta realidade. Porque essa opção é uma opção de fé e não uma opção de pensamento positivo. Não, agora vai dar certo. Vamos tentar. O Salmo 84, no verso 5 e 6, de 5 a 7. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de lágrimas, no meu tabaca, faz dele uma fonte,
a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O que esse salmo quer mostrar? Que mesmo quando o casal, a família, tem que passar por um vale de lágrimas, passa. Não é? O Senhor sustenta. E de lá virão bênçãos. Porque o Senhor tem os seus métodos, tem os seus caminhos. Muitas vezes nós não compreendemos por que aquela situação aconteceu, por que aquele problema surgiu. E não é por causa disso que nós vamos desistir. Vamos voltar as costas. Eu vou procurar a minha felicidade. A minha vida é mais importante. Já está afetando, né, a minha integridade, mas você é um com Ele. A família é uma instituição de Deus, não é uma invenção humana. Ninguém quer ter uma família para disputar com a outra qual que é a melhor, quem é que vai ganhar. Isso é programa de televisão. Né? Uma família, os dois são a mesma pessoa, os dois são a mesma, né, carne. Que história é essa? Na primeira dificuldade, vai voltar para trás. Um quer passar pelo vale, o outro não quer passar. Não pode isso. Enxergamos vários casais nas Escrituras que enfrentavam qualquer adversidade juntos. Passaram. Vamos passar por vales de lágrimas, de Baca, como diz o texto do Salmo. Mas o Senhor estará junto. Aí está a diferença. Se você for pela sua própria força, se você for só pelo seu próprio entendimento e esperteza, provavelmente vai se afundar nesse vale. E vai chorar mais ainda. Mas se o Senhor for junto, como diz lá em Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. A terceira dobra sempre é o Senhor. A minha força não depende de mim, da minha capacidade, a força e a capacidade da minha família não dependem da minha esposa e a minha esposa não depende de mim, mas os dois dependem do próprio Senhor. Voltando ao capítulo 2, no verso 11. Como Raabe conseguiu mudar de vida? Como ela conseguiu ter uma perspectiva de futuro, um planejamento de vida, de felicidade? Sair daquela rotina pobre, mesquinha, triste, aquela vida sem graça, que parece que tem algum glamour, que parece que tem alguma... Não é? Mas é uma tristeza. Como ela consegue mudar? Será que a minha família também pode ter essa ambição de ser algo além? Verso 11. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Primeira coisa que uma família precisa ter e precisa compreender para existir é confissão de temor a Deus, como ela aqui no texto está relatando. O primeiro passo para firmar bases sólidas num lar é o temor a Deus. Não é o que ela vai achar de mim, não é o que eu vou achar dela, né? Eu vou fazer assim para tentar me justificar melhor. Ou ela vai dizer, eu vou agir dessa forma para deixar ele um pouco mais calmo e tranquilo, e assim a gente leva a vida. Paciência. Não. O temor do Senhor é a coluna central de um lar, de uma família, de um sucesso na vida. Perceba que já desde o verso 9, ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, não é? E o pavor caiu sobre nós, porque temos, verso 10, temos ouvido o que o Senhor secou o mar vermelho. Olha, naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, e ela conhecia a notícia do dia, acompanhava as manchetes dos grandes jornais sensacionalistas. Israel atravessou o Mar Vermelho, está caminhando para a nossa cidade, vai chegar em Jericó. Como ela sabia disso? Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha internet. Sim, ela estava em cima do muro, provavelmente era uma casa de
viajantes, uma hospedagem, um bordel, que seja. Muitos vinham de vários lugares, mas digamos assim, cada um que vem de um canto conta uma história, conta uma novidade, ok. Ela poderia ouvir mais uma história de um viajante. Ela poderia ouvir mais um que entrou e saiu e foi embora. Ou ela estava tão ocupada na administração da sua casa que ela não teve tempo de parar para ouvir as novidades do dia. Nós temos essas duas alternativas. Ou a gente é muito distraído, não ouve nada, não se interessa por nada, ou nós estamos ligados em todos os fatos que estão ocorrendo e dar a importância àquilo que, de fato, merece importância. De tantas histórias que ela podia falar dos egípcios. Você viu o que aconteceu com o faraó? Pois é, ele perdeu os escravos. Ah, é? E que mais? O que aconteceu com o faraó? Então, parece que o filho dele morreu numa noite de trevas. Nossa, que horror, puxa. E fica aquele sensacionalismo. Não é? Que tragédia. Você viu o que aconteceu no Egito? Barbaridade. E vai. Mas ela foi ouvir e buscar a notícia do outro lado dos fatos. Há um Deus que fez maravilhas no grande império do Egito, aqui do lado. Jericó, sabe que é perto. Há um Deus que abriu o mar para um povo passar, eles estão vindo aí. Esse Deus é terrível, tremendo. Falou que o povo perdeu o ânimo de vida. A cidade ficou prostrada. Ela foi a única que viu possibilidade nos fatos que estavam ocorrendo. Opa, esse Deus é verdadeiro. Esse Deus não é o Deus do Egito. Esse Deus não é um dos tantos que temos aqui em Canaã. Esse Deus é um Deus tremendo. Eu quero esse Deus. Foi a primeira coisa que ela quis. Eu preciso mudar de vida. Eu não aguento mais isso tudo. Isso aqui não tem futuro. E qual é o futuro? O futuro é se entregar ao Senhor, a esse Deus que abriu o mar vermelho, a esse Deus poderoso, a esse Deus que é criador. E ela, de ouvir, já trouxe temor e fé no coração dela. Eu quero esse Deus, eu quero participar com este povo, eu quero estar com eles, e não com essa gentalha aqui, com esse grupo aqui, não, com essa malta, né? Então, como muda de um passado, de uma vida rotineira, sem graça, amargurada, aquela vida que se arrasta. Fazer o que agora tem que ser assim, né? Não, ela ouviu que, há um Deus que faz maravilhas. Abriu o mar. Se ele abriu o mar, se ele libertou aquele povo, ele pode tudo, qualquer coisa. Ele pode mudar a minha vida. Ele pode transformar o meu ser, o meu caráter. O meu pai precisa saber disso, a minha mãe precisa saber disso, minhas irmãs precisam saber disso. Eu coloquei minhas irmãs nesse caminho, preciso tirar elas de lá. E os meus irmãos? Vai saber que tipo de irmão, né? Enfim. Ela quis já mudar de vida. Chamou os espias, e já lemos o texto, do 12 até o 19, a habilidade que ela tem para negociar, né, a sua liberdade. Franqueza, né? Coração aberto, sincero, sem esconder nada, sem querer tirar vantagens. Num relacionamento, queira ou não, sempre a gente quer tirar vantagem de alguma situação. Para quê? Tirando vantagem eu fico por cima, então eu vou começar a comandar agora. Né? Ele vai ter que comer na minha mão agora. Né? A gente faz assim? Mas ela soube lidar com a situação, ela soube se apresentar de tal forma atrativa que aqueles dois espias foram obrigados a selar um pacto com ela. Ok, quem estiver nessa casa, assim como nós estamos escapando, será salvo. Quem não estiver, não é? Ela tratou de trazer todos para ela. Ela não pensou só nela. Ela podia fugir aquela mesma noite com os dois. Eu conheço um caminho melhor. Venham comigo. Ela podia fazer isso. Ela conhecia a região, ela era de lá. Eles moravam sempre no Egito. Eles não conheciam Canaã. Não sabiam o que era Jericó.
Ela podia muito bem falar assim, eu estou cansada dessa vida, ninguém me dá valor, ninguém olha para mim, ninguém vê o meu serviço, eu que faço tudo nessa casa. Sabe uma coisa? Eu vou embora com esses 2 hebreus. Né? E descia pela janela. E vai embora, tchau. Ajudava a escapar os 2 e ela escapava a vida dela e acabou. Mas ela nos surpreende com algo diferente. Vamos para o Salmo 126. Vamos extrair mais um outro conceito para a nossa família. Ah, mas isso eu já sabia. Salmo 26. 126. 1, 2, 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, porque o Senhor fez grandes coisas. Esse cativeiro, sabemos, está dizendo sobre o cativeiro babilônico. Era o outro, que vem depois. Muitas vezes a família, a casa, vira um cativeiro. Parece que você é escravo um do outro. Parece que você agora é obrigado a fazer assim. E de repente você está representando o papel de marido, a outra está representando o papel de esposo, os filhos também estão, né, fingindo que são crentes, que estão obedecendo os pais, mas quando estão com os amigos em outros lugares, sabe lá o quê. Este cativeiro, quando o Senhor liberta, assim como libertou Rabi, quando liberta, é o Senhor que traz a alegria, é o Senhor que traz a razão de ser, de viver, e não precisa mais viver preso, angustiado, né? Chorando, amargurado, lamentando. Conhecer o temor, como Rabi está conhecendo, e como o povo, quando foi liberto do cativeiro, conheceu o temor de Deus, o poder de Deus. Para que chorar? Para que lamentar? Por que dizer, poxa, não tive sorte? Fulano teve mais sorte do que eu. Eu não posso reclamar, mas também não posso festejar. Será? Onde está o Senhor na sua casa? É Ele que dá alegria. É Ele que é a fonte do prazer. É Ele que é a fonte de todas as nossas realizações. E não a força só do nosso braço, no sentido de prover, sabendo que o Senhor que está provendo. No verso 12 até o 13, nós já destacamos a preocupação que ela tinha com os familiares, com a família. É muito simples você pensar só em você e ela, né? Salve-se quem puder, né? Parece que está afundando o navio, né? Salve-se quem puder. Crianças primeiro. Não é a situação. No caso dela, ela se preocupa com todos da família. O que quer dizer isso? Que a minha atitude, o meu comportamento, as minhas decisões não afetam só a mim. Vão afetar a minha esposa, meus filhos, a minha família. Afetar meu sogro, minha sogra, e assim vai. Uma vez, quando eu era cabelo negro, bonito, aquela barba forte, ruiva, não é? Eu nem tinha o André ainda, eu fiz uma viagem com a Camila lá para o norte, América do Norte. Lá nos encantamos, porque tinha um pastor que nos ofereceu um seminário para estudar, um trabalho para montar um posto de gasolina, e eu visualizei aquilo, um jovem de 28, já 30 anos. Eu falei, é aqui que eu vou. Bom, só de falar no telefone, naquela época,
com a minha sogra. A gente hoje foi com o pastor fulano, fomos ver em tal lugar, tal. Estamos gostando. Quem sabe? Testemunhas que estavam com a minha sogra, que ela ficou nervosa, que a boca começou a entortar. Né? Ela começou a ter uma crise. E a gente festejando do outro lado e ela passando mal desse lado. Né? Nossas decisões, de um jeito ou de outro, afetam todos que estão à nossa volta, da família. Não é só a sua esposa que vai sentir, o seu marido que vai lamentar. Os filhos, os tios, cunhados, a família se desdobra. É lógico que o núcleo familiar, que é independente. Porém, todos sofrem de alguma forma ou de outra. Então, cuidado com as suas decisões, com o seu comportamento, com a sua palavra, com o seu discurso. Pode ser machista, ou o discurso dela, né? Mas ríspido, vai contagiar ou contaminar todo o ambiente da família. A preocupação dela foi trazer todos. Já pensou se ela foge com os dois? Com certeza o pai, os irmãos, vamos atrás. Aqueles hebreus raptaram ela. Não iam compreender a atitude dela. O remendo ia ficar pior que o soneto, não é assim um ditado? Mais ou menos isso. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Como é importante nós termos este cuidado, essa percepção da nossa importância, do nosso valor. Eu como chefe de família, ela como a coluna de casa também, como mãe, os filhos também têm que perceber, porque um filho que sai desafinado, ou sai do tom, também afeta, machuca o coração do pai, da mãe, do outro irmão, da outra irmã, e assim. Disposição e coragem é necessário. O que teve essa mulher foi isso, disposição, coragem para mudar. Alguém que viu que aquela vida precisava ser renovada, precisava ter nova energia, um novo fôlego. Do jeito que estava vivendo, ela ia, uma hora ou outra, terminar lá na angústia. Doente, louca, qualquer coisa. Aquilo não era saudável. O medo do novo. Muitos têm receio de arriscar uma decisão, de mudar de um trabalho, ou de falar um comentário, algo novo, diferente. Eu não conheço, o que pode acontecer? Ela arriscou, não é? A situação antiga, perderam o melhor que a vida estava a lhe oferecer. Puxa, esses dois espias participaram deste poderoso milagre de libertação. A fama deste Deus correu a terra toda. Eles estão na minha casa. Que oportunidade que eu tenho de vida. A minha vida pode ser diferente. Eles estão empolgados. Eles estão vibrantes. Eles vieram para conquistar tudo. Não pela força deles, mas pelo Deus deles. Agora, colocando para a nossa família, é a mesma coisa. Será que a nossa família atrai outras famílias? Puxa, eu quero aquele modelo de família para nós. Eles têm um Deus que os empolga, os entusiasma, os deixa sempre felizes. Eu quero esse Deus também. É diferente de invejar o vizinho. Não é isto. Mas é saber o segredo que está por trás daquela família. A fé vem pelo ouvir, sabemos isso. E exatamente foi isso o que Raabe fez. Ela ouviu todos os boatos, histórias, notícias do que o Deus de Israel fez. E com certeza, no meio daquele burburinho de notícias, de conversas, muitas coisas falavam do Egito. Bem feito para Faraó. Você viu o que aconteceu com o primogênito do Faraó? E eles morreram afogados.
as notícias, ela soube separar uma coisa de outra. A curiosidade humana sempre é para a tragédia, né? Quantos programas de televisão há onde que a polícia está correndo atrás de bandido? Pelo menos lá é assim, né? Tragédia é o que chama, é o que ganha audiência. Com certeza, o que estava na boca do povo, todo mundo comentava, era a tragédia no Egito. As pragas, as mortes. Mas ela soube olhar o lado de vida, né? Do povo que saiu triunfante, vitorioso. Um povo que saiu alegre, cantando. Eu quero aquele Deus. Será que nós fazemos isso hoje? A gente ouve tanta coisa, de igreja, de crente, ouve de tudo. Mas será que nós conseguimos separar, limpar, enxergar e falar assim, não, eu preciso disto. O que esses dois espias têm? O que vocês têm para me oferecer? Como eu estou usando de misericórdia com vocês, livrando da morte, da perseguição, estão atrás de vocês aí. Se eu assobiar aqui, eles vão vir de pegar, hein? Não assobia. Então, vocês vão usar de misericórdia para comigo também. Não, ok, vamos fazer um pacto. Por fé. Isso é um exercício de fé. O que ela ouviu, ela creu. Esse Deus é verdadeiro. Esse Deus não pode falhar. São homens simples. Não são homens de guerra. Só pode ter um senhor de guerra e um senhor do exército atrás deles. A fé vem pelo ouvir. Como mudar de vida? Pelo temor a Deus, por fé, crendo na palavra de Deus. É essa palavra que transforma. Não é o pensamento positivo, não são técnicas da psicologia de Maslow que vão melhorar a sua vida. Não. Pode ajudar uma coisa aqui? Não. Mas a palavra de Deus que é vital para o relacionamento. Conversando agora com o casal Fernando e Fernandes. Fernanda, né? O casal Fefe. Casados há 35 anos, isso? Dizem que são apaixonados até hoje. Né? Eu contei para eles que eu sou casado também, já vai para 34 daqui a pouco, com a Camila. Parece que foi ontem, né? Todo dia ela escreve, Camila, eu saí ontem do Brasil, que história é essa de saudade? Calma, deixa isso para semana que vem, né? Não, eu estou com saudade, volta logo, né? E é assim, né? A gente sente isso, né? Mas não é algo assim porque é alma gêmea, não. O Senhor está no centro do nosso relacionamento. Nós temos o mesmo objetivo, agradar ao Senhor. Nós temos as mesmas vontades de estar na frente, na presença de Deus. Não é aquela de, não, hoje não é dia de igreja, hoje não é dia disso, para com, né? Não. Nossa vida gira em torno do Senhor. Caminhar mais um pouco. E aqui está. Mulher da vida para mulher de vida. Não é? É a mesma coisa que acontece. Muitas famílias, uma família da vida. Uma família comum, sem graça, sem empolgação, sem projeto de vida, sem futuro, só olhando e reclamando oportunidades perdidas. Lamentando um passado que é amargurado, se arrasta, é triste, não tem jeito, é assim mesmo, ó vida, ó céu, ó azar. Não é? Tinha um desenho que tinha uma hiena que só ficava reclamando da vida, né? É mais ou menos isso. Aqui está uma mulher que, Romanos 5:20, é o retrato disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqui está o segredo dela. A graça de Deus abundando nessa vida. Se a sua família, lá para trás, em algum momento, ou na sua vida mesmo, antes de formar a sua família, e você trouxe coisas do passado que te machucam, que te estigmatiza, a graça abunda muito melhor do que o ranço de uma velha vida que você carrega, aquele peso que você chega em casa, joga assim no meio da sala e todo mundo
fica insatisfeito, ficam todos respirando, né? Se abanando, né? 1 Coríntios 6:11 diz que outrora foste vós, alguns de vós, ladrões, malfeitores, não é? E todo tipo de gente ruim. Estavam na igreja. Gente que estava agora num relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento é que purifica, é que limpa. Raabe não é mais a prostituta. A partir do momento que ela temeu, teve fé, era uma outra pessoa. A partir do momento que ela fez um pacto com os espias, eu preciso desse Deus, eu quero estar com vocês, eu quero participar da aliança que vocês têm com esse Deus. Foi outra pessoa. Foi outra vida. Ela poderia estar como o povo da cidade, e o texto diz, sem ânimo, desfalecidos, sem perspectiva, sem futuro. Tem famílias, tem casas que estão sem ânimo, sem perspectiva, sem futuro. Queremos uma família melhor? Sim, queremos. Ela pode ser melhor? Claro que pode ser melhor. Começa onde? Valorizar o que temos. Dar importância a todos aqueles que são nossos. Isso valoriza não só a família, mas é gratificante para você também. E principalmente para o próprio Deus, que você agora segue, depende e clama. Porque se algo precisa mudar, se algo precisa acontecer, nós temos um Deus que é capaz de transformar. Deus transformou um povo escravo em liberto, em uma grande nação. Transformou uma mulher que estava lá sem perspectiva de vida, numa casa de pecado, numa família que trouxe sacerdotes, profetas, reis. Olha, que isso, não é? Aquele que faz muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou imaginamos, conforme o poder dele que opera em nós. Efésios 3:20 diz isso. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, primeiros versículos, ele ora com fervor, com paixão, por Timóteo e pelaquela família, por Lloyd, por Eunice. Ele se via como o pai de Timóteo. Ele orava com intensidade, louvando a Deus, agradecendo a Deus e sabendo que Deus estava operando. Mesmo que ainda os resultados não estivessem acontecendo. Mas ele orava agradecendo a Deus. É como semear. Se você chega no jardim, joga as suas sementes, eu quero uma grande flor, eu quero um jardim, um pomar lindo. Você semeou, regou, mas ela não vai nascer, não é o feijão mágico, né? Que você joga e cresce, não é assim. Leva tempo, trabalho, dedicação, rega, cerca, cuida, vê se o sol está intenso demais, põe na sombra. O amor é assim, precisa ser regado, tratado, cuidado. As coisas não acontecem assim. Muitas frustrações na família é porque eu estou esperando alguma coisa, ninguém faz nada. Eu estou aqui, eu não fiz nada, não faço nada errado, não fumo, não bebo, não mato ninguém. Pecado, eles não fazem nada. Por isso que as coisas não acontecem. Você tem que fazer acontecer. Como? Primeiro, no trato, no cuidado. Segundo, na oração, no fervor. Paulo, ele tinha uma paixão por essa família e que chama atenção. Eunice, Lloyd, Timóteo, não é assim a família? Hein? E que mais? Cadê o pai de Timóteo? X, né? Ninguém sabe o nome do pai de Timóteo, né? E quem é esse pai? Projeto independente não tinha naquela época, né? O que aconteceu? Por que o pai não aparece? Será que eram viúvos? Era viúva a mãe? Não. O texto não diz, não podemos inferir o texto. Agora, provavelmente não era da mesma fé, vamos colocar assim. E Paulo assume como um pai na fé.
E não é por causa disso que esta família deixou de buscar ao Senhor, de crer no Senhor, de viver com o Senhor, sendo que um não participa dessa fé. Eles continuaram em frente. Por quê? Como diz o irmão Carlos, né? A gente faz aquilo que pode ser feito, a gente tira a pedra. O Senhor levanta o morto. Não é? A gente faz o que tem que ser feito. É para semear? Semeamos. É para empurrar a pedra? A gente empurra. Agora, quem dá o crescimento? Quem que levanta o morto? É o Senhor. A gente fez o que pôde. E Paulo faz isso. Ele valoriza o que tem, ele ora pela sua família intensamente, se preocupa com ela. E aqui está Raabe e mais uma vez Salmão. Uma pessoa marcada de diversos fatores negativos, que ela traz desde a infância, que ela traz desde a vida dela, mas chega uma hora que tem que falar, basta. Chega. Daqui em diante quero ser uma nova criatura. Quero ser uma nova pessoa. Eu quero ter uma família. Eu quero ter um Deus verdadeiro, poderoso, que nos guie, que nos leva. E Salmão tem um papel determinante para ajudá-la a superar todos os traumas, todos os pontos negativos que ela traz desde a infância. Por quê? Porque ele era um homem que pertencia ao povo de Deus. E aí ele se coloca no lugar certo. Tanto a esposa, o marido, traz histórias, contextos, desde a infância, alguns traumas, frustrações, desejos, e que vão refletir no casamento, na vida a dois, lá para frente, e que muitas vezes você não sabe por que reagiu assim, porque pensou daquele jeito, ou porque esperava daquela forma, porque você fantasiou, porque você imaginou que na infância você teria isso, você conseguiria aquilo. Raabe trouxe tudo aquilo até a janela. Na hora que ela fugiu com os espias, com certeza foi pela janela, né? Nem sempre janela é uma boa opção de fuga, mas no caso deles foram. Até aqui. Não leve para a família traumas, coisas do passado que vão vir estragar o presente. Ela soube separar. É difícil? É complicado. Precisa ser tratado em muitos casos. Precisa ser trabalhado, muitas vezes, para que aquele caso seja esquecido, seja colocado no devido lugar. E aí sim você viver o presente e planejar um futuro. Falamos isso aí, né? Hora que melhora. É uma boa frase, só para fazer efeito. O amor é um sentimento a ser aprendido, desenvolvido. Você não nasce, né, amando, não é? Você nasce amada, né? Temos que aprender, é um processo. Nós temos que aprender. Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está lá em Filipenses, não é assim? Ora, em qualquer situação, a gente já pensa em qualquer situação, eu já penso na pior. Mas ele coloca lá no começo, eu aprendi. Aprender é um processo pedagógico. É como escola, primeiro ano, segundo ano, introdução, capítulo 1. Existem passos, amadurecimento, para você chegar num estágio de viver em toda e qualquer situação. Uma família vai passar por toda e qualquer situação. Como você vai passar? Precisa aprender do Senhor a ter essa maturidade para enfrentar as adversidades, os desafios que a vida vai apresentar, né? Sabemos de cor e salteado, João 16, 33. Não sabemos? Não sabemos? Ninguém gosta desse versículo, né? João 16, 33, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui está, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, eu quero estar com o Senhor. Ele vai me ensinar como vencer as adversidades do mundo. Não será a minha capacidade, a minha genialidade que eu vou conseguir vencer as adversidades do mundo.
Mas é o Senhor que vai me ensinar a lidar com essa situação. Como? Apresenta diante de Deus em oração. Citamos 1 Timóteo capítulo 1, o desejo do apóstolo Paulo. Como ele orava intensamente por aquela família. E ele se envolvia como membro daquela família, como o pai de Timóteo. Intensamente. E Timóteo tinha lá os seus problemas de saúde e também de personalidade, né? Tímido, fraco, né? E Paulo sempre o incentivando. O papel da família é de ser incentivador e não acusador. Tu foi mal de novo na escola, né? Não tem jeito mesmo, né? Ei, orelhudo! Assim você não vai ajudar nunca a pessoa a crescer, a progredir. Tenta compreender aonde está a dificuldade. Sim, isso requer paciência, tempo. Não é? Eu aprendi um tempo atrás, e com o pastor Larry Coy. Quem já ouviu falar esse nome? Larry Coy? É um americano, lá de Hollywood, terra do cinema, pode ser um negócio desse. E ele vinha ministrar no Brasil conflitos da vida. E uma dos ensinos, dos conceitos era, ora, reserve um dia da semana. O americano gosta disso, né? Reserve um dia, reserve um momento, saia com o filho, né? Saia com a esposa no momento certo. Não sai aquele bando todo, vai a família, entra no restaurante, aquela bagunça toda, aí todo mundo fica nervoso, né? Ninguém come direito. Ok, isso é válido também. Mas, tire um dia só você e a esposa. Sai, vão namorar. 35 anos, vão namorar. Vão tomar um sorvete, conversar. Vão se admirar e admirar o que Deus tem feito. Isso renova forças. Uma outra opção, separa um dia, eu vou com minha filha. Vamos passear, vamos dar uma volta no shopping. Tem uma que adora passear no shopping, né? Vamos passear no shopping, né? Vamos. São 1 hora, 1h30, gasta naquele passeio, mas conversa, tira uma pergunta, uma dúvida, uma preocupação, compartilha. Isso fortalece laços, aproxima, não é? Tem uma outra filha, curioso, né? A filha gosta de ir em jogo de futebol. A gente vai em jogo de futebol. Tá bom, é segunda divisão, é time ruim, mas a gente vai assistir aquilo, né? Eu levei uma vez meu filho, ele é engenheiro, né? Engenheiro pensa com lado exatas. Ele vendo aquele jogo, aquele chutão para cima, aquele chutão para baixo. Ele falou, pai, quanto nós pagamos para assistir isso aqui? Eu falei, uns R$10, né? Para isso, 0-0. Né? Nunca mais voltou no campinho, né? Mas a outra gosta. Então ela fala, agora é o momento pai e filha, a gente tem jogo do Juventus, tá, vamos assistir. É isso. Não é? Com o menino é diferente, você tem que sentar com ele para assistir filme japonês. Ai. Né? Naruto, quem conhece Naruto aqui? Sabe essas coisinhas de joguinhos? Você conhece, né, Cristóvão? Eu não gosto disso aí, mas eu fico lá com ele alguns minutos, O menino não é de muito conversar, né? Fica, ele fala uma coisa ou outra, uma frase curta ou outra, já cumpri minha função, deixa eu ir embora. Bom filme, filho, tal, né? Estes momentos são que aproximam, que causa identificação, porque senão cria um distanciamento. Ele é o pai, ele é a mãe, nós somos jovens de outra geração, high-tech. Então, existe uma distância. Não, nós temos que causar esse impacto, essa identificação uns com os outros. Bom, se você esperava uma receita de como solucionar todos os seus problemas, infelizmente eu não tenho nada pronto. E graças a Deus que ninguém tem pronto. O que nós temos é nas Escrituras, Efésios capítulo 5, nós podemos tirar muita coisa. Vamos destacar poucos textos, alguns princípios que não podem ser esquecidos. Efésios 5, 22, nós vamos até capítulo 6. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo.
né? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Veja que esses 3 versículos já iria solucionar muitas crises. Dentro de casa, nos casamentos, etc. Isso aqui chama-se equilíbrio. Ou organização. Marido. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial, né? Determinado, para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Acho que foi isso que Salomão fez, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma família santa e irrepreensível. Nasce um rei, nasce um profeta. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Veja que está sempre o Senhor, né? No fiel da balança, sempre o Senhor. Não é que o marido é mais, a mulher é menos. Existe uma hierarquia, o Senhor, o marido, a esposa. Se essa for desvirtuada, há confusão dentro de casa. E aí, vai reclamar com quem? Com o bispo? Não é? Com o papa? Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Respeito, amor. O que mais precisamos para consertar um relacionamento que está frio ou que está apático, sem gosto? Respeito, o amor e, principalmente, o Senhor como centro, né, nesse relacionamento. E os filhos ficam de fora? Não. Capítulo 6, verso 1. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Infelizmente, a gente, como participante da igreja já há um bom tempo, ouvimos muitas tragédias em famílias de filhos que não honram pai e mãe. A menina que, eu já tenho idade, 14 anos, né? Eu já tenho idade, quero viver e estudar em tal lugar, morar sozinha, e o pai fala uma coisa, ela desafia o pai. A mãe entra no meio tentando ajustar as coisas, como Isaac, né, e Rebeca ali, né, tentando ajustar a situação. O filho vai, e aí? Os pais ficam em frangalhos, né, ficam moídos, ficam ressecados. Quantos filhos saem de casa sem a bênção dos pais? E o texto aqui diz: honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento, para que te vá bem, vivas muito tempo. Depois chega uma notícia ruim, não sabe por quê. Puxa, por que Deus não fez isso? Mas está na palavra, não é? Como corrigir? E criando-os na doutrina e admoestação do Senhor. Em tudo que for falado, se o Senhor não estiver no centro, o que for feito vai ser etéreo, vai se perder, vai evaporar, não vai ficar nada. Era isso que eu queria dividir com os irmãos. Talvez me estendi um pouco mais, mas são assuntos que precisamos repensar, refletir e não desistir. Há uma grande oportunidade. Clame ao Senhor. Raabe suplicou a estes homens, espias, eu quero ir junto, eu preciso desse Deus. Deus atendeu, Deus respondeu a oração. Nosso Deus ainda responde oração.
Deus está atento a todos os movimentos. Conhece a nossa aflição, conhece os nossos projetos, conhece as nossas expectativas de futuro, os sonhos que nós temos para os nossos filhos, os desejos, etc. O Senhor sabe, conhece melhor do que nós mesmos. Não desfaleça nas orações. Continue orando, continue apresentando ao Senhor. Há momentos que não temos mais o que falar, né? Senhor, eu venho de novo com aquele assunto. Então, o que eu posso falar agora? Senhor, lembre disso, não é? Não é ficar clamando, mas perseverando diante do Senhor. Tá bom? Vamos terminar com uma oração, depois o Carlos ou o Nando pode. Senhor, de tudo que foi falado até esse momento, que essas palavras possam cair num terreno fértil para produzir resultados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que a família que tem o Senhor como centro seja uma família alegre, uma família vitoriosa, uma família vigorosa, que Te adora, que Te louva, Senhor. Diante das adversidades e dificuldades que a vida vai apresentar. Que não percamos a fé, que não entramos em desespero, nem percamos o ânimo, mas que possamos enxergar em Ti uma oportunidade onde o Senhor enxuga toda a lágrima e nos enche o coração de alegria. Te louvamos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.